A Bíblia fala assim com a gente para a gente não sentar nas rodas dos escarnecedores. Mas eu vejo uma certa discordância no viver de Jesus Cristo. Por quê? Se você for ver, ele só andava com prostituta, com drogado, com mendigo, com várias outras pessoas que ele fala para a gente não sentar. O que eu vejo nesse princípio? Se você não aguenta, você não inventa. Não é verdade? Muito bom. Porque o que acontece? Ah, não, Jesus viveu dessa maneira, então eu vou pensar assim, não. Eu também vou lá no prostíbulo, conversar com prostituta, eu vou sentar numa roda de bêbado, mas daqui a pouco você tá vivendo a mesma coisa que cada um tá vivendo. Igual Salomão. Salomão começou a se relacionar com várias mulheres diferentes, daqui a pouco ele estava oferecendo ofertas aos deuses das esposas. Idolatria. Poxa, me ajuda aí, né? Eu fico preocupado com o caminho da graça em questão disso. Abrir a mente demais das pessoas, que ela pensa assim, não, eu posso ir até certo ponto que não tem problema nenhum. Eu até vi um post seu, Fernando, de alguns anos atrás, eu te acompanho, apesar da gente ter. Eu vi um post que ele colocou, ele falou da seguinte maneira: eu prefiro ter um excesso de zelo do que às vezes pecar por coisa boba e ficar afadado a não ir para o céu. O que vocês pensam a respeito dessa abertura de mente? Até como o Guilherme, ele é um psicólogo, né, Guilherme? Sim. Vocês devem ter vários problemas com o pessoal machucadinho, né, de outras religiões. O que você, Guilherme, pensa a respeito de abrir a mente do pessoal, de ser mais liberal? Eu gosto de uma citação até do Lacan, psicanalista, que ele fala que é quanto a verdade que você consegue suportar, né? Uau! Então, acho que vai muito disso, porque as pessoas chegam, saindo um pouco, também chegam no caminho, mas fazendo um pouco de separação do ambiente clínico, é, muito com sintomas advindos de repressões, né? A gente sabe que a existência, ela não é fácil, né? E quando se fala esse trabalho com consciência, é vir a consciência mesmo, né? Vir a consciência daquilo que eu posso e não posso, mas não no sentido legalista da coisa. Porque as pessoas chegam reprimidas, doentes, por conta do legalismo, né? Porque você não precisa de uma religião. Se a gente for olhar, ou do caminho da graça, vamos assim, tanto da religião, do caminho da graça, ou de qualquer vertente, para você, digamos, viver uma vida moral. Porque você tem a moral da sociedade, a moral instituída, uma moral colonizada, se a gente for pegar pelo Brasil. Então, se a gente for pensar nessa perspectiva, nem precisava, né? Então, essa questão da consciência que a gente prega no caminho, não é que não é é a liberdade, mas não a libertinagem, porque muitas vezes vão pela libertinagem. Mas o que vemos também nos ambientes, em qualquer outras religiões, que mesmo com a repressão que tem, mesmo com, digamos, o controle, você tem os escapes. Entendeu? Não vai ser só o caminho, talvez, pensar, o caminho é muito livre, mas na repressão também. Porque a gente não ia ver escândalos. Sim. Por exemplo, escândalos, às vezes pessoas se auto-negando, né, a sua existência. Pessoas que se posicionam, por exemplo, de uma determinada, por exemplo, orientação sexual, mas de tanta repressão, ela esconde, mas no seu íntimo, ela pratica. Não estou aqui fazendo juízo de valor, mas você me entende que não precisaria se, porque a sociedade já é imposta. Então, esse vir à consciência é uma das nossas premissas, porque a gente não quer, quando a gente atende as pessoas que chegam, a gente não está numa proposta, digamos, ou passando a mão na cabeça do ato, mas a gente não está o quê? Usando de juízo de valor, né? Então, a partir disso, não, olha, eu te entendo, né? Nós entendemos, tanto que tem uma citação de Paulo que ele fala, né, que quando os irmãos foram resolver uma determinada pendência com um outro irmão que cometeu um ato, ele fala até para ter um zelo, porque dentre os pecadores ele era o principal. Né? Então o caminho ele vai nessa premissa, né? A gente não é uma questão de abertura demais, mas é de entender que existe um contexto, existem circunstâncias e que a partir dali a gente acolhe,
sem fazer o juízo de valor. E a partir daí vem a tomada de consciência de quem está com a gente. Mas independente do A ou do B, da religião mais repressiva, ou caminho que às vezes pode ser digno mais aberto, sempre vai haver algo. Sempre vai haver algo que vai escapar. Porque a gente é humano, demasiadamente humano. Verdade.